Oi, pessoal! Estamos aqui para mais uma videoaula com a continuidade do nosso conteúdo. Mas antes eu queria só encaminhar vocês para a nossa atividade que está sendo postada, ok? Como que é essa nossa atividade? A primeira questão, né, são 3 questões que vocês vão fazer. A primeira questão, ela é aberta. Vocês vão analisar aquela imagem, vocês vão me responder o que seria mecenas, ok? Essa vai ser a pergunta. Então, vai ter a primeira questão. A primeira questão, ela tem uma imagem anexa. Essa imagem é só para vocês terem uma noção do que é que eu tô falando, ok? Não vai ser imagem da obra, mas sim uma questão relacionada ao que está acontecendo nela. A segunda, ela é de múltipla escolha, vocês vão escolher uma única que estará correta, de acordo com o que a gente vai estudar aqui nessa nossa videoaula hoje. E a última também é aberta, onde vocês vão lá escrever para mim sobre o movimento realista, certinho? Então, respondendo as 3 questões, é só me encaminhar que tá tudo certo, beleza? Então, a primeira vai ser de escrita, uma pergunta aberta com a imagem em anexo. A segunda é de múltipla escolha, lembrando que é apenas uma correta. E, por último, uma outra questão aberta discursiva sobre o nosso movimento. Vamos lá, então? Então, a gente vai falar sobre o realismo. Nós ainda vamos continuar falando sobre o século XIX e ainda na localidade da França, tá? Nós estávamos vendo sobre o modernismo. O modernismo deu entrada a vários movimentos. Um desse movimento é o realismo, certo? Então, nós continuamos basicamente na mesma coisa. A única coisa que difere é que o modernismo é um grupo de movimentos, certo? Então, é um grupo de movimentos que se torna moderno naquela época, tal qual nós temos o contemporâneo. O que é o contemporâneo, que é o que nós vivemos hoje em dia? É o agrupamento de vários movimentos atuais que nós temos. Então, não existe um movimento contemporâneo, existem os movimentos que estão no período contemporâneo. Mesma coisa que acontece aqui, o realismo ele está presente no grupo modernista. Então, olha só, o realismo, pintar o que se vê. O realismo foi um movimento artístico do século XIX, no qual os pintores deixaram de lado temas mitológicos, bíblicos, históricos ou literários e passaram a interpretar a realidade vivida, revelando o cotidiano e condição social das pessoas simples, como, por exemplo, os camponeses e a classe trabalhadora urbana. Quando pediram para Colbert que pintasse anjos, respondeu: nunca vi anjo. Se me mostrar um, eu pinto. Neste quadro de Gustav Colbert, o artista retrata-se de mochila, cavalete e telas nas costas no momento em que se encontra com um mecenas. Então aqui nós temos a obra de Gustav Colbert. É uma obra de 1854, onde o próprio pintor se inclui na cena. Então, esse daqui é o Gustav Colbert conversando com mecenas. O que seria esse realismo? Pintar o que se vê. No realismo não existe, digamos assim, um Photoshop. Você pinta exatamente aquilo que você vê, principalmente a classe dos mais pobres, dos trabalhadores, certo? Os artistas, eles não pintavam mais aquelas cenas onde uma simples rosa se transformava em uma cena campestre e tudo mais, ou uma mulher segurando aquela rosa. Não existe mais imaginação, digamos assim. É o preto no branco. Se existe uma gota em cima da mesa, existe uma gota em cima da mesa. Se existe um rasgo na calça, existe um rasgo na calça. A sua imaginação não lhe permite mudar a realidade. Esse é o realismo, é a realidade, como o próprio nome já diz.
Então, olha lá. O quadro Bom Dia, Sr. Colbert foi pintado em 1854. 3 anos depois, Colbert pintou o quadro intitulado Moças à Margem do Rio Sena, retratando duas jovens da cidade que descansavam sob as árvores à margem do rio. Artistas anteriores a ele teriam pintado essas moças como ninfas das águas ou dos bosques, ou heroínas de uma aventura do passado. Contudo, Colbert não as idealizou e nem as dramatizou. Então, olha só, aqui nós temos o quadro Moças à Margem do Rio Sena. O que seria aqui? Nós temos duas moças descansando à margem do rio. Teria outras partes mais bonitas do Rio Sena? Com certeza, mas nós não temos aqui o retrato de uma. É apenas uma parte muito mal localizada e a maior parte está sendo tomada aqui pelas árvores. Depois nós temos uma das personagens sonolenta e uma outra que já está adormecida. Isso não seria possível em nenhum outro movimento a não ser no realismo. Por quê? Aonde já se viu você pintar uma parte do rio Sena que mais parece qualquer outro rio e você pintar duas mulheres que poderiam ser tidas como heroínas, como ninfas da mitologia grega, uma dormindo e a outra sonolenta. Então esse é o realismo de fato. É aonde você pinta aquilo que o olho observa. Você não modifica absolutamente nada. Colbert, ele teve a oportunidade de dramatizar e de idealizar uma cena muito diferente do que ele estava vendo ali. Mas ele decidiu, como um artista realista, trazer a realidade para o seu público. Então ele pintou exatamente aquilo que o olho vê. No realismo se valorizava o que realmente era e o homem não ocupava mais o centro das narrativas. Entre os temas mais desejados estão as paisagens e os retratos. As cores eram sólidas e a pincelada era livre, o que resultava numa representação nítida da realidade que os cercava. Entre os pintores renascentistas se destacam Edvard Manet, que nós já conhecemos, Gustave Colbert e Jean-François Millet. Nós temos aqui outra representação. Lembra que eu falei para vocês que o realismo ele fica muito forte nas evidências dos trabalhadores, camponeses, domésticas, trabalhadores braçais. Esse daqui não é diferente. Nós temos aqui uma representação das moças peneirando trigo, do Gustave Colbert, onde retrata realmente moças peneirando trigo. Não tem nada demais, não tem nada de extraordinário, de dramático, de artístico, de uma visão totalmente diferente do que está acontecendo. Não, são moças simplesmente peneirando trigo. Essa é a essência do movimento realista. É você trazer à tona aquilo que o olho passa despercebido durante os dias. Muitas vezes, os donos das casas viam as mulheres peneirando os trigos e não prestavam atenção. Esses artistas, eles voltaram os olhares para essas pessoas. As pessoas que antes eram tidas como esquecidas, que passava despercebido, se tornaram inspirações de arte, como essas duas moças. Uma está trabalhando, nem observa que está sendo registrada, e uma outra está toda desgrenhada ali, numa postura bem à vontade, e também não toma conta de que ela está sendo registrada. Então isso não seria possível se não fosse no movimento realista, onde as coisas não são alteradas. É realmente aquilo que o olho vê. Agora olha só, as análises de alguns artistas do movimento. Começamos aqui por Edvard Manet. O Edvard Manet, nós vimos que ele está no modernismo. Então, logicamente, ele vai estar em movimentos do modernismo. Qual seria esse movimento? Realista. Porém, o Manet, ele vem mais no final do realismo.
Então ele retrata não só a classe trabalhadora, mas sim tudo. Ele pegava tela e cavalete, andava por Paris e registrava aquilo que chamava atenção. Às vezes, meninas na sacada de um prédio, ou pessoas andando na margem do rio, ou pessoas em parque, algum casal conversando em um café parisiense. Então ele registrava cenas do cotidiano, não só a classe trabalhadora, ok? Então, por ele ter vindo mais no finalzinho do movimento, os quadros dele não têm aquela característica tão impactante, mas não deixa de ser um movimento realista. Esse primeiro aqui, nós temos a classe mais pobre, a classe trabalhadora registrada. Já aqui, nem tanto, certo? Mas são cenas de pessoas comuns. São pessoas civis normais, não tem nada impressionante, não é um retrato de uma pessoa influente ou nada do tipo. É pura e simplesmente algo que chama a atenção do artista e ele pinta. Depois nós temos Gustav Colbert. O Gustav Colbert, ele fez aqui o autorretrato e aqui 2 personagens trabalhando em minérios. Quando a gente fala sobre o realismo, como eu disse para vocês, nem sempre, dependendo da época, nem sempre as características estão tão vívidas. Por quê? No começo do movimento, as características ainda estão sendo elaboradas e no final elas estão sendo analisadas se ainda vale a pena continuar. Então, nesse meio é que a gente vê realmente quais são as características do movimento. Vocês entendem? Porque no começo é a pergunta do porquê que eu tenho que continuar assim. Não, vou fazer algo novo. Então, esse é o começo. Até chegar no meio, as características vão se fortalecendo, vão se criando características para o movimento. Já no final, para ter um final, tem que ter o começo de um outro movimento. Então, se vai começar um novo movimento, essas características entram em contradição, entram em conflito com o próprio artista, certo? Então, por isso que dependendo da época, de onde o artista entra, ou da época que ele registra aquela obra, dentro do movimento, algumas características podem mudar, ok? Então, o primeiro aqui nós temos um autorretrato. Esse autorretrato, ele tem um pouco de dramaticidade, não é tão realista assim? É, mas por que que ele entra no realismo? Porque o artista pintou ele como ele realmente era. Ele não colocou ele como uma pose, ele não colocou ele com roupas elegantes, e sim do jeito que ele realmente pintava, do jeito que ele realmente era. Foi assim que ele fez esse autorretrato. Então é por isso que entra na classe do realismo. Já a obra que está do lado retrata um adulto e uma criança trabalhando nas pedras, quebrando pedras, né? Então aqui já tem as características bem fortes do movimento realista. Passando aqui, então, nós temos o último artista, o Millet, Jean-François Millet. O Millet, se vocês tiverem curiosidade e quiserem ir pesquisar sobre ele, vocês podem notar que a maioria dos quadros dele tem a mesma tonalidade. Aqui já dá para perceber, parece que ele pintou todos os quadros dele no mesmo dia, no mesmo lugar. É muito interessante isso, sabe? Eu particularmente gosto muito do Millet, porque eu acho assim que mesmo sendo realista, ele traz um pouquinho da alma dele dentro dessas obras. Nessa primeira aqui, a gente tem um casal rezando, né, para começar o dia de trabalho. E nessa daqui nós temos outro casal trabalhando e outras pessoas aqui ao fundo. Mas o amarelo, o laranja, o azulzinho, o clarinho, está sempre presente nas obras do Millet. Então, eu gosto muito dele por causa disso. Ele parece que de todos os outros realistas, ele consegue ver beleza realmente naquilo. Mas, enfim, quando a gente observa uma obra do Millet, ela sempre tem esse ar mais leve. Ele não usa tanto
preto. Ele é de uma época bem mais tranquila do realismo. Quando a gente fala sobre o Millet, as obras dele, 90% são de trabalhadores no campo. Mas, como eu disse para vocês, o que chama a atenção é que parece que ele fez tudo num dia só. Então, para você prestar atenção no como ele observava as coisas, analisava a imagem que ele estava querendo retratar, certo? Porque naquele horário sempre era aquele tipo de sol, naquele outro horário era aquele tipo de sol, aquele outro tipo de sol. Então ele realmente retratava não só as pessoas que estavam ali, o que elas estavam fazendo, e sim o conjunto todo. Se você observar, todas as obras dele em tal período do dia são exatamente com as mesmas tonalidades. Então ele observava o conjunto como um todo e não só os personagens. Entendem? Então, assim, quando a gente fala sobre o realismo, ele observa tudo e não só esses personagens. Ah, não, vou fazer a pessoa do jeito que ela é, mas vou tapar o buraco que está na parede atrás dela. Não, ele observa tudo, ele analisa tudo e ele registra tudo exatamente do jeito que ele está vendo. Então, pessoal, é isso na aula de hoje. Nós ainda vamos continuar falando sobre esse movimento nas nossas próximas aulas, ok? Mas hoje era mais essa introduçãozinha para a gente dar início aí nesse nosso novo conteúdo, ok? Um grande abraço, estou com muitas saudades e até a nossa próxima aula.